Olá, boa noite. Oi, Wellison, tudo bem? Vamos hoje fazer mais uma live. Gorete, Tereza, por aqui também. Nossa convidada acabou de chegar. Oi, Anderson, tudo bem? Ainda acabou de chegar, aceitei. Para a gente começar essa live super importante. Olá, Oi, boa tudo noite. bom? Boa Tudo bem? noite. Tá me ouvindo bem? Tô sim, você tá me ouvindo? Tá ótimo Tá também. ajeitando um pouquinho a luz. Então vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui em mais uma live e hoje nós vamos conversar com a Aida Pontes, arquiteta e urbanista. A Aida é presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui na Paraíba. Ela também é presidente do Lab Rua, professora de urbanismo no curso de arquitetura na Unifacisa, arquiteta e urbanista formada na UFPB, mestre em engenharia urbana também na UFPB. Ela tem doutorado em planejamento urbano pela Eindhoven University of Technology, na Holanda. Se eu tiver falado errado, me perdoe. Em 2014, ela se estabeleceu em Campina Grande, onde fundou o Laboratório de Rua. Lab Rua é um ambiente destinado a pesquisas do comportamento humano nos espaços. A Aida também é pesquisadora no Laboratório de Cidades Inteligentes. Também trabalhou na Secretaria de Planejamento da Prefeitura aqui de João Pessoa, onde atuou com estudos de transporte, projetos de novas vias, desenvolvimento e acompanhamento de projetos paisagísticos. Além de tudo isso, a Aida ainda é mãe de Macalé, um cão, de Brisa, uma cadelinha, e de Eike, Elke, né, que é uma linda gata. Muito bom, Aida, ter você aqui para a gente começar esse debate super importante. E eu quero abrir um espaço para você dar oi também para as pessoas que estão aqui conosco. Poxa, Amanda, é um prazer, adorei a apresentação. Quando você sai da mãe, eu fiz assim, os bichinhos. Obrigada pelo convite. É um prazer conversar sobre um tema que é muito parte de mim, assim, é algo que eu sou apaixonada de muito tempo. E é algo que influencia tanto a vida de todo mundo, né? Então, eu começo, inclusive, dizendo às pessoas, se vocês tiverem sugestão, pergunta, vamos aqui fazer esse bate-papo para a gente abranger essa visão sobre mobilidade urbana e a gente tentar ver um futuro melhor para as cidades. Show, vamos interagir, que é muito bom. Então, Aida, eu queria começar essa nossa conversa. Você fez uma pós-graduação fora do país, né? E pôde aplicar seu conhecimento na Prefeitura de João Pessoa. E eu queria saber como é que foi essa experiência. Eu trabalhei na Prefeitura de João Pessoa recém-formada e logo durante o meu mestrado também. E depois fiz o doutorado e na volta do doutorado também trabalhei na Prefeitura de João Pessoa. E é muito instigante trabalhar no poder público. Às vezes a burocracia impede um pouco de você botar em prática tantas coisas que você almeja, né? Mas foi um aprendizado incrível para mim trabalhar no poder público. De ver a realidade. Às vezes a gente fica muito na teoria, muito na academia, e quando a gente vai trabalhar na prefeitura, a gente vê as dificuldades que tem. Isso foi um engrandecimento enorme, assim, para mim, para entender um pouco mais da realidade e das dificuldades que a gente tem no dia a dia para colocar em prática as coisas que a gente sabe que é certo, mas que às vezes você precisa de um caminho um pouco mais longo, mas que é até mais rico para que as pessoas entendam as mudanças que precisam ser feitas. E isso que você falou é bem verdade. Quando a gente fala do poder público, todo mundo tem meio que um palpite para dar, e às vezes é um palpite muito óbvio, que parece muito óbvio, e todo mundo faz, meu Deus, isso é tão simples, por que você não faz assim? Mas é porque às vezes a pessoa que está lá trabalhando também vê essa coisa simples, mas ela não é simples dessa forma, porque é um olhar muito amplo. Quem trabalha com gestão pública tem que ter um olhar enorme do presente, do passado e do futuro das coisas, né? Então, tudo não é tão simples assim como se pensa. E falando em simplicidade, que também não é nada simples, e aí
aí eu vou passar a bola para você poder explicar. O termo mobilidade urbana é um termo relativamente novo e ele reúne um conceito de locomoção e de transportes com vários modais, ônibus, metrô, carro, bicicleta, pedestre. Então, eu queria que você explicasse esse conceito para quem está aqui nos assistindo agora, para que as pessoas não se resumam a achar que a mobilidade urbana é uma coisa que tem que tratar diretamente do trânsito, do carro, do engarrafamento, né? Uma coisa muito mais ampla. Então, eu queria que você trouxesse essa abordagem para a nossa realidade, para que todo mundo comece a se situar com esse tema. Massa. Justamente, como você falou, a gente tem muito a questão da mobilidade urbana, como é algo que afeta todo mundo no dia a dia, todo mundo tem uma opinião sobre isso. E às vezes traz a mobilidade urbana. Eu sou motorista, eu vou trazer a questão do congestionamento. Eu sou usuário do transporte coletivo, eu vou falar das dificuldades do transporte coletivo. Mas a gente precisa entender que a mobilidade urbana é um termo que fala do deslocamento das pessoas na cidade como um todo. Então, quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente tem que pensar no pedestre, no ciclista, no transporte coletivo, no transporte de cargas também, que é algo que a gente fala muito pouco, e no transporte motorizado individual, né? Que o mais comum é o carro e a moto, né? Que a gente tem nas cidades. E aí é muito importante a gente pensar que quando a gente fala em mobilidade urbana em termos de cidade, pensar em mobilidade urbana, em solução de mobilidade urbana, a gente está falando justamente de cidade, que é um espaço onde a gente tem tanta gente de tantas formas diferentes, que vive em lugares diferentes, faz deslocamentos diferentes, e a gente precisa considerar todas essas características na hora que a gente pensa e fala em mobilidade urbana. Então, é uma coisa muito mais abrangente do que se pensar, ai meu Deus, vou resolver aqui o engarrafamento daquele determinado local. Sim, aí quando a gente pensa assim, é mais abrangente, a gente fala pedestre, a gente tem que falar na calçada. A gente fala em ciclista, a gente fala não só em ciclovia e ciclofaixa, mas também educação para o trânsito, isso serve para todo mundo. Né? A gente fala também em estacionamento, políticas de estacionamento, que elas podem ser danosas ou positivas para a cidade. A gente pode falar em transporte de massa, em BRT, em VLT, em faixa exclusiva de ônibus. Então, tem todas essas infraestruturas urbanas que estão atreladas à questão da mobilidade urbana de acordo com cada modal de transporte. Compreendo. Aida, nos seus estudos, você acrescenta um conceito sociológico a essa modalidade. Fala um pouquinho sobre isso. Sobre a questão, como assim, sociológica? Só para eu entender onde tu quer que eu chegue. Você tenta socializar sempre o espaço, as pessoas, o ambiente. Então, você estuda muito essa forma de socialização mesmo nos estudos da Lab Rua, de como as avenidas podem funcionar melhor. Então, como é isso? Não, antes de falar dessa questão dos estudos, eu queria trazer uma coisa que é bem importante da gente pensar em mobilidade urbana, e até como cidadão, o que é que a gente pode pedir em relação à mobilidade urbana, a gente exigir uma qualidade melhor de como a gente se deslocar. A gente precisa muito de diagnóstico. João Pessoa ainda não tem um plano de mobilidade urbana. Campina Grande é a única cidade na Paraíba que tem um plano de mobilidade urbana. Eu participei da parte da bicicleta, que é o meu xodó é a bicicleta. Eu tô vendo ela aí atrás, já ia falar dela daqui a pouco. Mas a gente precisa de diagnóstico para a gente entender como é que está o comportamento das pessoas no espaço, que isso influencia. E quando a gente fala também em mobilidade urbana, a questão sociológica vai além. Eu comecei, inclusive, falando da questão do pedestre, o ciclista, a calçada, mas a gente precisa entender que a mobilidade ela está ligada à cidade, e isso tem a ver com onde você mora, com que forma de cidade a gente está construindo. Se é um muro cego, isso afeta em como você se sente na cidade. Então, a questão do se pertencer, do convidado, como você percebe o espaço urbano, tem tudo a ver com a mobilidade urbana. Porque se você não se sente seguro, você não vai querer sair a pé ou de bicicleta ou até de ônibus. Né? Você vai preferir ter um transporte motorizado por conta da segurança. Mas a gente pode pensar na cidade de uma forma que ela seja mais inclusiva, tanto em termos de onde as pessoas moram, como qual é o edifício que a gente está construindo e como ele vai afetar no espaço público. Né? Aí eu falei da questão do diagnóstico, porque a gente daqui no Lab Rua, né, que é um laboratório de pesquisa aqui em Campina Grande, a gente tem feito várias pesquisas, que é algo que eu vi que falta, inclusive, no poder público, até um pouco da gente
ajudar o poder público, a gente busca, inclusive, deixar transparente para todo mundo, acesso a todo mundo, os nossos dados, da gente entender com dados como é que a gente pode intervir nos espaços urbanos. Por exemplo, tem uma rua, a rua Marcel Pinheiro aqui em Campina Grande, que é uma rua comercial, todo mundo fala muito da questão do estacionamento por conta do comércio. Ah, mas precisa de estacionamento, o comércio e tal. Aí a gente fez uma contagem durante um dia de todo mundo que passava na Marcel Pinheiro. Pedestre, carro, bicicleta, tal, tudo. E aí a gente contou 18 mil pedestres e 5 mil carros. Então, como é que a gente... Uma coisa invertida, né, da cobrança. Exato. Então, a gente deveria pensar de como é que está a calçada na Marcel Pinheiro, né? Que, inclusive, é bom para o comércio, né? A gente estava conversando outro dia como a calçada, o pedestre é bom para o comércio. Às vezes, muito mais do que o estacionamento na porta da sua loja, né? A gente precisa pensar na política de estacionamento. Aí, antes de você avançar no estudo, Sim. eu queria saber como foi que você criou o Lab Rua, esse espaço de estudos, que eu já vi que ele é voluntário, que vocês têm umas reuniões por projeto, acho que são tardes por projeto, de 15 em 15 dias vocês se juntam. Então, como foi essa criação, essa sensibilidade de criar o Lab Rua? Por que você criou e como é essa estrutura? Essa história que eu estava falando do centro de Campina, foi logo quando eu vim morar em Campina que eu percebi que a prefeitura estava com intenções de políticas do espaço urbano no centro sem diagnóstico. Então, eu juntei a equipe, junto com a Facisa também, que eu consegui um projeto de pesquisa e começou com essa pesquisa sobre o centro de Campina Grande. E quando eu vi, tinha muita gente querendo estudar a cidade, querendo discutir a cidade. E daí começou um projeto muito maior, que hoje, na medida do possível da nossa estrutura, a gente tem várias pesquisas que funcionam ao mesmo tempo, todas trabalhando com espaço público. A gente tem muita pesquisa também em mobilidade urbana, principalmente bicicleta, porque eu uso a bicicleta como meu transporte, então eu tenho essa afinidade com esse tema. E aí é um espaço onde todo mundo é voluntário, não tem só estudantes de arquitetura e urbanismo, tem gente de computação, ciências sociais, história, direito também, tem gente formada, tem estudante, e a gente, a cada 15 dias, a gente se reúne para todo mundo falar da sua pesquisa, para que todo mundo aprenda junto, porque também é um laboratório de aprendizado e troca. Né? E é muito interessante que a gente tenta trabalhar na horizontalidade, por mais que eu esteja à frente, por ter criado e tudo, mas todo mundo tem voz igual dentro do laboratório. Então, é um processo muito interessante. A gente acabou também fazendo outras ações na cidade depois que a gente começou as pesquisas, de trazer eventos, a gente já fez cinema em espaços públicos, de fazer festa em praças, para a gente trazer os olhos das pessoas para como os nossos espaços públicos precisam ser reocupados de forma com qualidade, né? Com toda essa sua fala, a gente percebe que a mobilidade urbana ela é muito mais sensível do que a gente possa imaginar. Sensível às pessoas, ao espaço, à cidade, a resgatar a história da cidade, né? E de todos esses espaços e proporcionar exatamente o que cada espaço, que cada intervenção ela deve ser feita da forma que ela possa contemplar o maior número de usuários naquele espaço. E no Lab Rua, vocês, como é que acontece essa demanda? Tem uma pessoa aqui passando, Daniel, dizendo que Campina Grande ganhou muito com a sua chegada, que bom. Tá ouvindo, acho que deve ser um aluno seu, tá se referindo como professor. Ótimo. Então, Aida, no Lab Rua, vocês definem um espaço, vocês recebem uma demanda para determinado espaço. Como é que isso funciona? Tem as duas coisas. A gente tem muito trabalho de aluno que ele quer estudar o espaço público e às vezes é um trabalho muito grande para uma pessoa fazer sozinha e acaba trazendo. Por exemplo, tem um trabalho agora que é sobre mulher e espaço público, como as mulheres se sentem no espaço público. Que é um trabalho de uma labroeira, como a gente chama, que é o mestrado dela, de Bea. Então, tem essas demandas que às vezes é o aluno que traz, que a gente conversa e todo mundo se interessa e acha interessante. De novo, passa por todo mundo, ninguém decide nada sozinho. Mas, às vezes, a prefeitura já entendeu também esse diagnóstico que a gente faz e já pediu para a gente fazer alguns diagnósticos específicos. Teve um bem interessante que a gente fez no ano passado, que foi da Feira de Campina Grande.
A gente fez um diagnóstico de como as pessoas, como são as ruas da feira, como são as barracas, as bancas que as pessoas montam na feira, quantas pessoas entram. A gente contou 80 mil pessoas no sábado. Nossa Então, Senhora. E feira geralmente é um espaço bem confuso, né? ainda mais a Assim, feira central de tumultuado. Campina Ainda, Grande, né? é. Então tem tanto a gente, as pessoas que vivem a cidade e pensam assim, vamos fazer, a gente está precisando atualizar a pesquisa sobre bicicleta, vamos fazer, ou um aluno que chega com um TCC interessante, que faz, vamos fazer a pesquisa para eu poder fazer o TCC, que teve um, por exemplo, foi do Açude Velho, aqui em Campina. A gente fez o diagnóstico e ele fez o projeto. Então, tem demandas também que chegam, mas tudo que envolve espaço público, que o grupo decida que seja interessante estudar, a gente está estudando. No Lab Rua tudo pode acontecer, né? Pode. Pode, assim, muito bacana. Eu achei assim, eu li sobre o espaço e eu fiquei encantada. Achei uma ideia super interessante. E a gente trazendo essa questão aqui para João Pessoa, eu vi um estudo que disse que aqui em João Pessoa 29,9% da população utiliza o transporte ativo, né? Que é bicicleta ou a pé. Ou anda a pé ou anda de bicicleta. 3%, se eu não me engano, anda de bicicleta e 26% anda a pé. 46,3% das pessoas utilizam o transporte motorizado individual e 23% utiliza o transporte coletivo, né, que seria o ônibus. E aí a gente estava até conversando com você sobre alguns centros, por exemplo, Mangabeira, a gente vê que é um bairro que aconteceu uma mudança em Mangabeira. Antes as pessoas saíam de Mangabeira para trabalhar. Hoje as pessoas vêm para Mangabeira trabalhar e para utilizar aquele comércio, né? Que naquela rua principal, acho que é José Taveira, tem até uma feira lá também, então as pessoas vêm para esse local para o comércio e para trabalhar. Quando a gente fala, por exemplo, a gente vai lá na praia e fala da Edson Ramalho, é uma rua de lojas, né? Uma rua de vitrine, que poderia ser um passeio gostoso para você chegar e fazer, mas a gente fica sempre atrelado à questão do estacionamento, de chegar e estacionar o carro em algum lugar. Então, como é que você vê esses índices, né, da utilização dos transportes e essa questão pontual de até o próprio centro da cidade também, que a gente vê que tem a questão do tráfego também, do estacionamento e o problema também das calçadas, às vezes, para você fazer caminhadas. Então, pontualmente, como é que você poderia enxergar esses aspectos e esses dados da utilização dos transportes aqui na cidade de João Pessoa? Primeira coisa é que aumentou o uso do transporte motorizado individual ao longo do tempo, né? Então, isso implica em mais congestionamento, né? E isso também é um efeito do quanto não está convidativo a gente andar a pé ou de bicicleta ou de transporte coletivo em João Pessoa, né? Que a gente precisa rever isso. E quando a gente pensa, né? Uma coisa interessante da gente trazer, você trouxe Mangabeira, trouxe o centro, né? A Edson Ramalho, às vezes a gente precisa entender a mobilidade como a gente tem muito no Brasil, a pessoa tem um carro, só usa o carro. A pessoa é cicloativista, só pode andar de bicicleta. Eu digo isso porque quando eu chego de carro, ou de ônibus, ou de Uber em algum canto, as pessoas Porque veio de carro. cadê a bicicleta? Como se eu fosse obrigada a só andar de bicicleta. E a gente tem muito isso no Brasil e a gente precisa entender que o deslocamento ele tá diretamente relacionado com qual é o tipo de viagem, o motivo da viagem que a gente está fazendo. Então, não faz sentido todo mundo sair na mesma hora de casa para o trabalho, na mesma hora, de carro. A gente precisa de um transporte de qualidade para a gente fazer com que as pessoas cheguem de transporte coletivo, porque as ruas não vão caber todo mundo no transporte motorizado individual, é muito simples. Então, a gente vê esses índices, a gente precisa pensar como é que a gente pode mudar de forma paulativa. Assim. A gente não pode, de repente, dizer assim, vai todo mundo pegar a bicicleta e sair de bicicleta. Mas como é que aos poucos? Tanto a gente vai adaptando a nossa cidade, porque não é da hora para outra que a gente vai ter ciclovia em todo canto, que a gente vai ter um transporte coletivo com qualidade. Mas a gente tem metas de pensar como é que a gente chega lá, né? A gente quer aumentar as pessoas andando a pé, né? De forma com qualidade, de bicicleta com qualidade. E isso pode ser pensado também com setores. Mangabeira, se você pegar Mangabeira como um todo, ela tem uma distância que dá para você andar, fazer muita coisa a pé ou de bicicleta.
Então, se inicialmente a gente incentivar o uso de transportes ativos, né, a caminhada e a bicicleta, em locais menores, nos bairros, e depois a gente pensar nessas conexões, a gente já tem um ganho. Então, pensar em etapas para como a gente chega nessa meta de melhoria e rever esses números, né, para a gente trazer mais gente para o transporte ativo. Se a gente pensar na Holanda, a Holanda é um país onde eu fiz meu doutorado e onde o uso da bicicleta é intenso. Intenso, A gente super. tem cidade que 50% dos deslocamentos são feitos de bicicleta. E uma média nacional em torno dos 30% do uso da bicicleta, né? Então, como é que a gente olha isso e pensa nas nossas cidades? O que é que a gente poderia fazer para, entendendo, claro, assim, até entrando na bicicleta, a bicicleta ela tem um porquê dela ter virado a queridinha da mobilidade urbana, né? Não é de hoje, eu uso a bicicleta como meio de transporte desde 99. Comecei a ir para a universidade. Você já está aí na frente de todo mundo, né? Porque só um recorte na sua fala, os estudos que eu peguei, essa questão do percentual do transporte, você está falando de conscientização, você já está à frente. Isso aqui, que esse estudo, você percebe que ele é com base no poder aquisitivo. Então, meio que as pessoas que estão andando a pé, elas estão andando a pé porque elas não podem pagar passagem. Entende? Então, assim, você tá falando de uma educação de uma educação de mobilidade. Não sei nem se eu posso usar esse termo assim, mas assim, é de uma questão de educação, de conscientização e de demonstrar que não é um milagre, não vai acontecer do dia para a noite, todo mundo vai fazer isso agora, mas é meio que você está falando assim para mim, a minha sensação é de você ir dando a possibilidade das pessoas experimentarem outras formas de transporte. Não sei se é isso que você está passando, mas eu estou sentindo dessa forma. Sim, eu passo muito isso para os meus alunos, quando, principalmente um estudante de arquitetura e urbanismo, né, a gente falar em cidade, a gente acaba se acostumando muito. Outro dia até comigo, eu ia para um restaurante sempre de carro e um dia o carro não tava aqui e era meio-dia e almoçar e eu não queria ir de bicicleta porque estava, enfim, meio-dia. Muito sol, sem árvore na nossa cidade, fica complicado andar de bicicleta no meio-dia. Mas Calor. eu fui olhar no Google e percebi que eram 12 minutos de caminhada. Mas a minha percepção de carro era muito maior. Então, tem tanto o que a infraestrutura pode fazer, uma questão de educação. Por exemplo, se a gente tiver uma educação melhor em relação aos ciclistas, a gente não precisa necessariamente de ciclovia para que as pessoas se sintam convidadas a usar a bicicleta, né? Então, a gente precisa da educação, a gente precisa da infraestrutura, a gente precisa de vários fatores para que mude. E, às vezes, um fator muda um grupo de pessoas, outro fator muda outro grupo de pessoas, porque, de novo, é muito natural na mobilidade urbana a gente pensar em você. Eu não vou nunca andar de bicicleta, mas não é para pensar em você, é para pensar no todo. Vai ter gente que vai querer andar de bicicleta e vai preferir andar de bicicleta, né? Então, se a gente se resume a uma concepção determinada, a gente termina que perde a percepção da própria cidade, né? Veio É, e, Pode falar, Ida. e é interessante isso, você falou também, vou voltar à questão do diagnóstico, a importância do diagnóstico. A gente não tem dados sobre os pedestres. A gente ainda tem dados de bicicleta. Em João Pessoa, a última coleta de dados feita foi em 2013. Eu trabalhava na CEMOB na época. Mas a gente ainda tem dados, alguns dados de ciclista, mas a gente não tem dados sobre pedestre. Então, a gente não sabe se a pessoa está andando a pé, se é por escolha ou se é por necessidade, né? Então, É, se é por necessidade, como é que está? Qual é a qualidade desse deslocamento dessa pessoa, né? Então, é interessante ter o dado para isso, para a gente saber qual é o problema, a gente poder resolver o problema de forma mais assertiva e mais direta. E porque se é até uma necessidade, pode ser uma necessidade que a pessoa faça de forma mais confortável, né? Se ela tem que ir a pé porque ela não pode pagar, ela pode ir com uma calçada melhor, com menos obstáculos, com árvores. carrinho de bebê, carregando o carrinho de feira, né? Como é que a gente pensa? Isso eu não cheguei na acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, que aí entra em outro mundo que a gente é um desastre nas cidades em relação a pessoa com mobilidade reduzida. E não só para tentar pegar um pouquinho para a gente está envelhecendo mais, a gente está vivendo mais e a população está envelhecendo. Isso significa que todo mundo, espero que todo mundo aqui envelheça, né? E envelhecendo, a gente tem mais dificuldade de locomoção. Tem várias
características naturais de uma pessoa idosa que a gente espera ter, já que a gente espera chegar na idade idosa, que as nossas calçadas não estão preparadas para nos receber daqui a alguns E, não, anos. e João Pessoa é uma cidade que tem um número de idosos bem grande e também de deficientes. Tem alguns estudos que mostram que João Pessoa, ela tanto tem um número de idosos bem significativo, como de deficientes também. E aí a gente fala com alguém que trabalha com isso e nos retrata que nós não estamos preparados para a nossa realidade, não é nem futura, né? É atual. Você saberia dizer assim, percentual, quanto que a gente tem mobilidade para deficientes e idosos, assim, um percentual Não, disso? não tenho, eu não tenho dados sobre isso, mas eu fiz uma vez, eu trabalhava na CEMOB, a gente fez um curso de acessibilidade, a gente pegou a cadeira de rodas e foi andar na orla de João Pessoa. Na época, a calçada do outro lado ainda não estava feita, estava só a calçadinha. Faz um tempo já, foi em 2013. E aí a gente pegou a cadeira de rodas para andar. Quando você consegue ainda, com uma certa dificuldade, chegar na calçadinha, né? Mas é o melhor espaço público que a gente tem em João Pessoa, né? De qualidade. Imagina quem está no Colinas do Sul, no Jardim Veneza, né? Nos bairros periféricos, que muitas vezes nem calçada tem. E daí a gente tem a falsa sensação que não tem muito deficiente, não tem muita pessoa que... Né, Ele não consegue andar na rua? eles não conseguem andar na rua, a gente não consegue ver porque eles acaba sendo uma exclusão social, né? Porque eles não conseguem ter acesso aos espaços públicos. Então, é um problema que gera um outro, pior ainda, porque o deficiente ele fica em isolamento. E passou uma pergunta aqui, alguém fez uma pergunta de que tipo de ação concreta o poder público poderia fazer para atuar minimamente nessas coisas que a gente conseguiu falar até agora. Eu acho que chegar com metas mais objetivas, primeira coisa. E para isso, dados, pesquisa. Desde 2012, é lei no Brasil que toda cidade a partir de 20 mil habitantes tem um plano de mobilidade urbana, né? Um plano diretor de mobilidade urbana. E era para ser todo mundo entregar em 2015 e foi sendo adiado, e João Pessoa parece que está em construção, mas eu não ouvi muita coisa mais sobre isso. Então, primeira coisa, a gente ter um diagnóstico, porque sem um diagnóstico a gente não consegue direcionar. Então, é muito difícil o poder público fazer diagnóstico, planos, porque é algo que não se vê, né? Mas, assim, se pegar alguém que assumir, né? Agora que a gente vai mudar da prefeitura, alguém que assumir, pegar os primeiros anos para fazer um planejamento bom, para ter metas realistas de curto, médio e longo prazo. Então, a gente pode pensar em, por exemplo, a gente estava conversando sobre a questão das bicicletas, né? De como a gente pode incentivar o uso da bicicleta. E muita gente fala em quilômetros de ciclovia, né? Como aumentar os quilômetros de ciclovia. É uma meta bacana? É. Mas talvez seja mais interessante pensar quantas pessoas a mais eu quero andar de bicicleta. Se a gente tem 3% dos deslocamentos de bicicleta, que tal se a gente chegasse em 5, em 6? E Que o que para fazer isso... para isso, né? E aí, daí a gente tem essa meta clara de... A gente fala dos dados, né? 40% transporte motorizado, individual, 29, 30 no transporte coletivo. Se a gente tem uma meta assim... 23 no transporte coletivo. 23, né? Se a gente tem uma meta 23. assim, seria interessante que 35% dos deslocamentos fossem em transporte coletivo. Então, a gente vai ver o que é que a gente precisa fazer para que o transporte coletivo chegue ali. E não propostas pontuais como o BRT na as pessoas, ou, né? É importante o VLT? Mas se a gente tiver uma meta mais clara de onde a gente quer chegar, talvez o BRT seja caro, não consiga, mas tem uma faixa exclusiva que a gente consiga fazer na Pedro II que funcione melhor do que o BRT. Tá entendendo? Então, a gente tem Seja uma coisa mais próxima, né? Não seja aquele grande investimento, seja uma coisa mais próxima e que traga uma mudança real. Então, é como se a gente, por exemplo, vai que eu preciso perder 20 quilos. Eu não vou perder da noite para o dia 20 quilos. Eu preciso de metas. Eu preciso perder aos pouquinhos. E a mesma coisa com a cidade. A gente está numa situação, em termos de mobilidade urbana, beirando o caos, né? Quanto maior a cidade, Campinas de João Pessoa ainda não está nesse estado. Mas quanto maior a cidade, a gente vê São Paulo, Rio de Janeiro, a dificuldade que é. Então, se a gente pensar aos poucos, como é que eu chego lá, tendo metas de curto prazo, né? Daqui a um ano seria legal isso, daqui a 2 anos, né? Seria importante isso. Então, vai aumentando as calçadas, né? Quais são as prioridades em termos de calçada? A gente não consegue, do dia para a noite, colocar calçada em todo canto. Não. Escolher, por exemplo, as vias arteriais, os 7 corredores da cidade para ter calçada.
adequada. Depois as vias coletoras, as principais dos bairros, onde tem concentração de comércio, a Josefa Taveira, a Edson Ramalho. Então, a gente pensar em metas e etapas, eu acho que dá para a gente sair como uma cidade. João Pessoa ainda tem um potencial incrível. Já é uma cidade muito procurada, inclusive no número de idosos. Muita gente que quer se aposentar em João Pessoa pela qualidade de vida que João Pessoa tem. Muito saudade de morar em João Pessoa, apesar de gostar de Campina Grande. Mas como é que a gente evita que a gente retroceda, né? Então, como é que a gente melhora de verdade a questão da mobilidade urbana, que tem tudo a ver com a qualidade de vida da gente no dia a dia. E quando você fala a questão do planejamento, do estudo, a gente pode perceber que não, que além de não ter, quando tiver, precisa ser uma coisa a longo prazo, que dê a possibilidade de que não, porque a mobilidade urbana não é resolvida em 4 anos, que é o tempo que um gestor tem. Ela é uma coisa de longuíssimo prazo, né? Então, esse estudo poderia ser feito de forma ampla para ser executado. Como é que vocês pensam isso? Né, para ser executado no futuro longo, porque não é uma coisa que se resolve em 4 anos ou até em 8 anos, é uma coisa constante, né, e que deve ser visionária mesmo. Isso, o plano de mobilidade, qualquer plano de mobilidade, ele tem uma visão de 20 anos para frente. Mas ele tem uma visão de 20 anos, mas com metas de curto, médio e longo prazo, e a cada 10 anos ele precisa ser também revisado, para ver como é que está, se aquela meta de 20 anos, né, ela se mantém ou ela ajusta alguma coisa e mais 10 anos para frente, então, para ficar de 10 em 10 anos pensando em 20 para frente. Então, é muito importante um plano, inclusive para evitar que na troca de governo não seja algo de política de governo, mas sim de Estado, né? Mas sim uma política que seja visando o bem da população, independente de quem está uma política permanente, né? Uma política permanente. Inclusive, eu me lembrei de um bom exemplo de Medellín, na Colômbia. Eles conseguiram reformularam várias questões na cidade, em questão de segurança urbana, que era um caos, de fato, em relação a drogas e tal, e através da arquitetura e do urbanismo, criando parques de biblioteca nas periferias, melhorando o transporte, a mobilidade urbana como um todo, eles conseguiram rever e melhorar os índices de criminalidade de uma forma incrível. Mas teve uma política que perpassou vários governos. Então, foi essencial para ser bem-sucedida a experiência de Medellín que essa política perpasse vários governos. Por isso a importância de um plano de mobilidade urbana, que é lei. Na hora que ele é lei, qualquer governo que entrar... Ele tem que ser seguido. Cumprir. Então, e ainda mais é mais fácil do cidadão, da população, exigir que seja cumprido. Do Ministério Público também, né, verificar se está sendo cumprido. Aida, você tinha falado do BRT, né, que é um investimento de um valor significativo e que desde 2014 se fala que ele seria implementado aqui em João Pessoa. Salvo engano, no começo desse ano, o governo federal disse que não teria verba para isso. Você enxerga o BRT um grande impacto na mobilidade ou, como você estava pontuando, você acha que ele não é tão primordial ainda em João Pessoa? Então, a gente não tem dados para isso. A gente não tem ainda o dado para saber se o BRT é a melhor solução para João Pessoa. Inicialmente, termos assim, sem pensar na questão dos dados e porque a gente tendo os dados, a gente vai conseguir dar a diretriz para cada tipo de trecho na cidade. Mas um cuidado que a gente precisa ter com o BRT é a infraestrutura que ele precisa para existir. Então, ele precisa daquelas estações. Quem não conhece o BRT, né, ele é um sistema de ônibus que se assemelha ao metrô. Então, ele tem uma faixa exclusiva de circulação e ele tem uma estação onde você paga na estação. Então, você tem um embarque e desembarque muito mais rápido, porque a estação é mais alta, é no nível do ônibus, e você não perde o tempo com o cobrador, né, com a questão do pagamento. Então, por ele precisar dessa infraestrutura, não é toda rua em João Pessoa que cabe um BRT. Então, a Epitácio Pessoa, ela cabe, mas a estação no meio, ela precisa de pelo menos 3,5 metros de largura. Significa aumentar o canteiro central. Para onde, né?
Pode, mas teria que tirar uma faixa de rolamento. É isso que eu estava falando, para, né? Tem que pensar nesse. Porque existia uma proposta de aumentar tirando as calçadas. Eu não concordo. Eu acho que a calçada tem que ser preservada, mas ainda, e a arborização também, né? Alguém até perguntou aí da educação ambiental, está ligada à mobilidade urbana, está demais. A gente precisa de arborização no nosso clima, para que as pessoas consigam usar os transportes ativos, né? Então, a gente precisa entender que o BRT ele tem um impacto na paisagem, né, nessa visão. Então, imagina as pessoas com BRT, aqui e acolá vai ter uma estação bem grande ali no canteiro central que vai impactar na paisagem da cidade. Aí, Tássio, cabe, tirando uma faixa de rolamento. Ou tirando a calçada. Ou tirando a calçada que não é mais visto como algo correto a se fazer. A lei de mobilidade urbana diz que o pedestre é o principal. Então, a gente não pode tocar, digamos assim, na calçada. A gente precisa criar mais calçada. Agora, imagina o BRT na principal dos bancários. Como é que a gente cria uma estação, né? Larga. A gente tem alguns pontos de respiro ali em frente ali na Praça da Paz, ali mais na frente também tem, mas teria que ser estudado em relação a onde cabe o BRT, qual é o impacto na paisagem. Quem sabe ver uma outra opção, tipo o VLT, que não tem uma estação de transbordo como tem o BRT, né? A gente tem outras opções de transporte. Às vezes, é por isso que eu digo que é importante a gente pensar na meta, né? Às vezes, uma política de pagamento do transporte, por exemplo, no cartão, em vez de pagar por passagem, a gente viaja, por exemplo, vários países desenvolvidos, você tem, como tem um vale transporte, mas Sim. se eu quiser, eu não recebo vale transporte, mas eu posso pagar, sei lá, R$ 72 por mês e ter direito ao transporte quanto eu quiser por mês, ou o estudante pagaria metade disso, né? Então, às vezes, tem políticas de gestão que são tão eficientes quanto a infraestrutura. Então, mas fechando, finalizando, a gente precisa de um diagnóstico para poder dizer se o BRT é o melhor para João Pessoa. Só tendo cuidado com a paisagem que o BRT, o impacto de um transporte desse de massa causa nas nossas cidades. Então, partindo desse princípio, talvez a não implantação do BRT foi um ganho ainda para a cidade, porque não se tinha um estudo. E aí a gente vem do começo da nossa conversa, onde tudo parece muito simples, quando você vai falar da administração pública, tudo parece muito simples, e quando se fala da mobilidade, então todo mundo tem uma solução, e você vê que o fundamental, a principal parte, que é essa questão do diagnóstico, e que esse diagnóstico ele é bem sensível com relação aos pedestres, aos ciclistas, às calçadas, à acessibilidade, à quantidade de carros, de pessoas que transitam naquele determinado ambiente, e só a partir daí você pode e deve fazer intervenções, né? E que ela pode ser pequena e causar um grande impacto, e ela pode ser, e se ela não tem esse diagnóstico, ela é uma intervenção cara, onerosa e não vai causar tanto impacto porque ela simplesmente foi feita sem um diagnóstico profundo. Então, é muito importante esse estudo do Lab Rua, isso que vocês fazem, Aida, porque faz com que o gestor ele possa fazer uma ação muito acertada, né? E esses diagnósticos, eles demoram quanto tempo? Vocês colhem esses dados por quanto tempo para você conseguir, por exemplo, se você tivesse que dar um diagnóstico da Edson Romário, qual é a capacidade do Lab Rua em faz isso em quanto tempo? Num mês, 2 meses, a gente consegue fazer um diagnóstico bacana. Porque a gente consegue em uma semana, 2 semanas coletar os dados, e a gente já tem umas metodologias bem redondinhas, que a gente já tem o formato de aplicar. Então, 1 mês e meio de trabalho, a gente conseguiria dar um diagnóstico de uma via, como a Edson De uma Ramalho. via importante. Né? Então, vocês, assim, isso é importante você dizer e a gente perceber que um diagnóstico desse não é nada que vai levar um ano inteiro para ser feito, né? É uma coisa. Não, da cidade inteira. Não, da cidade inteira, mas assim, a gente falando de intervenções. De um ano e meio. Mas assim, quando a gente fala em intervenção, tipo, fazer um estudo da Josefa Taveira ou da Edson Ramalho, no máximo 2 meses a gente consegue ter o diagnóstico, né, para dar diretrizes para o projeto. Eu diria que, tipo, isso com a equipe de 4 pessoas trabalhando nisso, que a gente costuma trabalhar com a equipe de 4 pessoas. Estou falando da experiência do Lab Rua em relação a isso. Mas a gente tem um estudo de um beco aqui em Campina, que a gente foi a prefeitura que pediu para a gente também. A gente fez em 4 sábados, a gente fez foram 4 sábados de diagnóstico, e mais 2 semanas a gente conseguiu finalizar o diagnóstico. Demorou por causa que a gente queria fazer o diagnóstico nos sábados.
Mas se fosse direto, em 2 semanas a gente teria feito uma rua pequena. Então, uma rua maior, a gente conseguiria em 1 mês, 2 meses no máximo, ter um diagnóstico pronto, com diretrizes, né, para intervenção. Inclusive, em Aí, São Romário já existia um projeto bem bacana de TCC do Unip, que repensava as calçadas. Hoje eu já reveria algumas coisas, porque, por exemplo, não tinha ciclovia, não pensava no ciclista, mas era bem interessante. Tem vários projetos aí bacanas que seria até legal a gente sair pontuando. sair puxando, né, para elaborar alguma coisa. Aí você fala muito da ciclovia, a gente falou também do estimular o andar a pé, não pelo poder aquisitivo, né, mas por outros fatores que, além de tudo, ainda ajuda na saúde, né, das pessoas. E como estimular esse tipo de locomoção? Como estimular as pessoas a andarem de bicicleta e a pé, É, dentro da é, mobilidade? tem várias questões. Por exemplo, no nosso clima, falando como ciclista há mais de 20 anos, tem uma coisa que é importante. A questão que eu falei, que não é só a ciclovia que incentiva o uso da bicicleta. Você ter um chuveiro, né, um vestiário que você possa tomar um banho, por exemplo, no seu local de trabalho, é algo que incentiva muito o uso da bicicleta, às vezes mais do que uma ciclovia em determinada rua, né? Não estou dizendo que ciclovia não é importante, mas às vezes você tem que dosar o que é mais importante. Então, e é muito interessante porque as pessoas que eu conheço que começam a andar de bicicleta, que passam essa primeira barreira, é muito difícil deixar de andar de bicicleta, porque é muito gostoso você chegar no trabalho de bicicleta. Até o Globo Repórter de semana passada foi sobre bicicleta, ficou bem interessante. Mas como incentivar? Eu acho que a gente precisa trabalhar também numa campanha de cidadão até, para tirar esse estigma de que você é pobre porque você anda de bicicleta. Não importa se você é pobre. E daí, se for pobre estar andando de bicicleta? A bicicleta é bacana para todo mundo, a bicicleta é bacana para a cidade. Inclusive, às vezes os motoristas reclamam porque pegam espaço da via para colocar uma ciclovia, que às vezes é a única solução que tem. Mas se você tiver mais gente andando de bicicleta e você realmente não quiser andar de bicicleta, é melhor para o congestionamento, são mais pessoas que vão deixar o carro em casa. Então, Verdade. a gente pensar nisso, então a gente precisa entender que todos os meios de transporte são válidos, né? E a gente conversar como população de que cidade a gente quer e que isso passa por a gente entender que o transporte coletivo é massa, que é bacana a pessoa, que você incentivar uma pessoa que chega no seu trabalho de ônibus, em vez de ficar, menino, por que tu não compra uma... Eu me lembro quando eu trabalhava na prefeitura, eu trabalhava no paisagismo e tinha dos ajudantes do paisagismo, né? Que ele chegou, doutora, porque a senhora não compra uma motinha para a senhora? Porque essa visão de que você só é mais, você só é melhor se você tem um carro. Não, gente, vamos parar com isso. Vamos crescer como sociedade. Vamos pensar nós uma pessoa bacana. Olha que maravilha se você puder ir de bicicleta para o trabalho. Né? Tá, Amsterdã, todo andando de bicicleta, né? A Holanda inteira, Todo país mundo de bicicleta. desenvolvido. Você só vê bicicleta em todo lugar. Justo. Então, a gente tem, claro, aí tem campanhas que o poder público pode fazer para dar esse pontapé inicial. A França começou a pagar por quilometragem de viagem feita de bicicleta para o trabalho. Na Holanda, se você é CLT, você ganha um valor X para comprar uma bicicleta boa. Então, você também tem formas de gestão para incentivar que os empreendimentos coloquem vestiários para as pessoas tomarem banho, né? Dar um desconto no IPTU, ou muda o código de obras para exigir que determinados tipos de estabelecimento tenham lugares para as pessoas tomarem um banho, trocarem, guardar um shampoo, um material de higiene. Então, e fora a campanha educativa, que é o essencial que a gente precisa para tudo, né? A gente precisa para a mobilidade urbana, para patrimônio histórico, para alimentação, a gente precisa de educação. A gente tem uma questão muito séria no Brasil, mas a gente pode trabalhar com a educação da mobilidade urbana para que as pessoas entendam que é bacana para todo mundo. Se tiver mais gente andando a pé, mais gente andando de bicicleta, se quem tiver transporte coletivo esteja feliz, com Wi-Fi no ônibus, né? Escutando sua musiquinha, o seu podcast. Então, a gente precisa entender isso como sociedade.
Até porque se a gente for tratar só vias e vias e vias, vão ter mais e mais e mais carros e vai ser um problema sem fim, né? Nunca isso estará consolidado, porque não é possível, por exemplo, né, as pessoas se construir mais uma faixa de cada lado. Não tem essa possibilidade. Então, se a gente, é importante que as pessoas entendam bem o que você está falando, porque se a gente só trata o trânsito de carros, né, a gente não consegue um resultado. E eu queria que você falasse agora de rua, porque todo o seu trabalho tem a ver com rua, né? E a rua faz parte da nossa vida. E então eu queria que você passasse esse carinho de uma arquiteta urbanista, né, da rua, para que as pessoas pudessem sentir, ter essa sensibilidade, né? Com as ruas e perceber que elas fazem parte, que a gente precisa fazer meio que esse resgate. Sim, inclusive falando, explicando, né, porque o Lab Rua, né, que é o diminutivo para laboratório de rua, e a rua, ela foi escolhida, né, esse nome rua, porque a gente não vai numa praça todo dia, que é um espaço público, a gente não vai num parque todo dia, que é um espaço público, mas todo dia, na hora que a gente sai de casa, a gente passa pelo espaço público, que é a rua. Então, é um espaço público que todo mundo tá. E sempre me vem à memória, no Cristo, onde meus pais ainda moram, das vizinhas às 4 horas da tarde, que colocava cadeira na calçada para fofocar da vida de todo mundo da rua, que era maravilhoso isso, que todo mundo se encontrava na rua, na calçada, às 4 da tarde. Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, vão ter essa memória, que ainda tem um pouco no interior, mas também está se perdendo. Então, a gente precisa resgatar o brincar na rua, o estar na rua, né? O estar na calçada, no murinho baixo, olhando as pessoas passarem, né? Então, todo mundo, quando a gente pensa nisso, é algo muito comum. Até alguém falou aí da questão da segurança, mas e Iona também falando aqui que ela é do Nova Rua. Quanto mais gente tiver na rua, mais segurança a Mais gente tem. segurança terá. Pensa assim na calçadinha de Tambaú, né? De Cheio Cabo de Branco. gente ali, É né? cheio de gente, todo mundo se sente seguro. Por quê? Aí pensa como é que aquela rua é desenhada. A velocidade dos veículos não é alta, a gente tem uma calçada larga, a gente tem bancos para as pessoas sentarem e ficarem, né? A gente tem um prédio que tem uma permeabilidade visual, a gente tem comércio, a gente tem residência, a gente tem um gabarito que não é muito alto, então isso não deixa a gente com a sensação de pequeno, a gente se sente pertencente ao lugar. Então, essa sensação boa que a gente tem na calçadinha de Tambaú e de Cabo Branco, a gente deveria ter em todo canto, a gente deveria voltar até a calçada às 4 horas da tarde, a cadeira na calçada às 4 horas da tarde, com todo mundo falando e contando a vida para todo mundo. A gente precisa voltar a ocupar as ruas, né? A sentir as ruas, sentir a cidade, né? E desmontar um pouquinho essa sociedade que a gente está se tornando meio que dentro de uma caixa, né? Eu só Sim, faço isso assim, então eu só vou fazer dessa forma o tempo inteiro. e Porque quanto mais pessoas na rua, mais seguro todo mundo vai se sentir, mais gente vai voltar para a rua. É um ciclo vicioso positivo da segurança urbana, porque é outro tema, mas a forma que a gente constrói cidade também influencia muito na segurança urbana. Os muros, por exemplo, dizem muito isso. Na hora que tem um muro, você não se sente confortável, mas se tiver uma lojinha, você já se sente mais confortável. Mas aí é outro tema que influencia na mobilidade urbana. a mobilidade é uma coisa assim, meio que apaixonante, porque eu tô aqui conversando com você e as coisas ficam passando pela minha cabeça, os cantinhos, você começa a imaginar transformação, né? Eu sou muito apaixonada por transformação e é um trabalho realmente de transformação e é muito de dentro, assim, como você trata de educação também, é de dentro para fora, né? Mudar costume, mudar hábitos e fazer lugares renascerem, né? Isso é fantástico, muito, muito bacana. Você exerce um trabalho no IAB também, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho lá. O IAB é o Instituto de Arquitetos do Brasil, né? Eu estou no Departamento da Paraíba desde 2014, eu faço parte da diretoria. O IAB vai fazer 100 anos agora, o da Paraíba tem 40 anos. E claro que a gente falou mais de cidade, mas o IAB ele fala tanto da arquitetura e do urbanismo, então um instituto que discute como as nossas cidades estão sendo construídas. Assim, por exemplo, eu vou trazer para ficar mais palpável algumas das pautas importantes, como a mobilidade urbana é uma pauta importante do IAB.
Outra pauta importante é a assistência técnica, que para quem não sabe, é quando você consegue ter um arquiteto que trabalhe em comunidades, fazendo a reforma de casas que estão em uma situação vulnerável, né? Em vez de fazer novos loteamentos, fazer a reforma da casa onde as pessoas já moram, né? Então, patrimônio histórico é outra bandeira do IAB, né? Inclusive, a gente está no Centro Histórico de João Pessoa, nossa sede é lá, em frente ao Hotel Globo, né? No Largo São Pedro Gonçalves. Então, o IAB ele tem esse histórico de lutar pelo coletivo que traz a arquitetura e o urbanismo, em termos de habitação de interesse social, em termos de patrimônio, de construção de cidade. E aí eu estou no IAB desde 2014 e esse ano eu assumi a presidência. E a gente está tentando... Uma grande aquisição para o IAB, viu? Você na presidência. A gente tem uma equipe muito bacana no IAB agora. Tem um pessoal que está na Prefeitura de Cone, inclusive. Tem Flávio, Suzana, Raíssa, Yuri, Tiago. Tem um pessoal muito bacana. É um pessoal a gente é um dos IABs mais jovens do Brasil. Para vocês terem ideia, eu acho que eu sou a mais velha do IAB. Então, é um pessoal super jovem, super motivado, querendo fazer as coisas diferentes. Muito bom, bem antenado, né, com tudo que acontece. E a gente começou a fazer, inclusive, umas lives conversando sobre cidade. A gente deu uma parada porque o pessoal cansou um pouquinho, mas assim, sigam também o IAB para ver o que a gente está conversando e falando. Hoje, por exemplo, o tema é uma casa do Centro Histórico de Campina Grande que foi demolida e como é que a gente vai se posicionar em relação a isso. Que é importante a gente ter esses órgãos que estão cuidando das nossas cidades de uma forma mais eficiente. A gente participa de conselhos também, né? Conselhos de patrimônio, conselhos ambientais, conselhos de desenvolvimento urbano. Então, tem vários conselhos que a gente participa. Aida, muito bom, está sendo muito bom falar com você. A gente está chegando na parte final da nossa live e a arquitetura é muito importante e as pessoas precisam se conectar a essas ideias todas de urbanismo, de perceber a cidade de outra forma, né? E o IAB também tá desempenhando um papel super importante quando vai lá resgatar as cidades, trabalhar as cidades, e vocês estão se ramificando aí por muitos locais e eu espero que vocês consigam fazer essa transformação por muitos cantos, né? É um sonho, seria um sonho ter um projeto de mobilidade futurista aqui para a cidade de João Pessoa. João Pessoa é uma cidade linda, é bela, cheia de atrativos turísticos e que precisa, de fato, se renovar nesse sentido, né? Ela precisa respirar melhor, né? Acho que João Pessoa está precisando respirar melhor e trazer a modernidade, mas não é só da tecnologia que pode ajudar nesse quesito, mas é trazer ideias do mundo mesmo, que são aplicadas em outras cidades semelhantes a João Pessoa no mundo, mas com a nossa cara, né? Sem perder a nossa identidade, sem perder a nossa cara. Eu acho que esse trabalho de vocês, o diagnóstico de vocês é muito nesse sentido, é de não fazer com que aquela localidade, né, perca a sua identidade. Você falou muito bem da feira em Campina Grande, onde se queria estacionamento e você viu que tinha pessoas andando, né? Então, que na verdade o problema era outro, né? Talvez você precisasse viabilizar outras coisas. Então, isso é muito importante. E eu lhe agradeço muito por ter aberto esse espaço na sua agenda para estar aqui dialogando conosco, pensando em algumas soluções e plantando uma sementinha no coração de quem está aqui nos ouvindo, de que existem muitas possibilidades para a mobilidade e que não é só pensar no carro e no carro 3 vezes para depois pensar nas outras possibilidades, né? Eu queria encerrar com que você fizesse uma fala inspirando as pessoas a conhecerem outros meios de transportes, a tentar utilizar, a tentar se habilitar nisso, né? Até com essa sua bicicleta aí atrás, que é super inspiradora. Então, eu queria finalizar, que você tem muita propriedade para falar sobre isso, você fazendo mesmo aí um chamamento para que as pessoas possam contribuir, abrindo a cabeça para outros horizontes. Obrigada, Amanda, por esse espaço. Foi uma conversa maravilhosa. Adorei a forma que você guiou tudo. E eu fazendo esse pedido, né? Quem é que não tem uma bicicleta com pneu murcho enferrujado em casa, né? Então, às vezes você pensa assim, a nossa cidade é linda, você acabou de falar, João Pessoa, ela é incrível, ela é linda. E a gente precisa cuidar dela. E
parte do cuidar dela é a gente viver ela. Então, por que não repensar na hora que for na padaria? Será que precisa? Vamos deixar o carro em casa, né? E vamos, já que a padaria ali é 2 quarteirões de casa, vamos andar, vamos olhar aquela. Tem tanta casa bonita. Você já viu aquele detalhe daquela janela, aquela plantinha que está no muro né, dos vizinhos da rua? Ou pegar a bicicleta para ir para a academia, até ousar, né, colocar a bicicleta no carro e levar para a orla e dar um passeio na orla, né? É gostoso você se reconectar com a cidade. Ainda mais, né, essa época de pandemia, a gente precisa de um distanciamento social, mas assim, a bicicleta, inclusive, ela permite naturalmente esse distanciamento por causa do guidão, do espaço que você precisa para se deslocar. Então, um convite para as pessoas, né, quando for fazer um deslocamento que às vezes não seja tão longo, dá uma olhada no Google, tem as opçõezinhas a pé, né, de bicicleta, e vê quanto tempo seria se eu fosse de bicicleta. E testa uma vez, às vezes chama um amigo para se sentir mais seguro, ou uma amiga, chama uma pessoa para se sentir mais seguro. E vamos viver essa cidade, vamos cuidar da cidade, que João Pessoa é linda, e ela tem muito a ficar mais bonita ainda, e ganhar com o turismo, ganhar com gente, ganhar com a gente usando a cidade feliz, estando nos espaços urbanos e vivendo a cidade de uma forma feliz. Que lindo, Aida. Que forma maravilhosa de terminar essa live. Um super beijo para você. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco nesse bate-papo. É sempre que eu coloco os temas da live, as pessoas vão lá conversar comigo no privado e todo mundo estava afim de escutar sobre mobilidade. Então, muito bacana. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. E quinta-feira eu estou aqui novamente com outro debate que já daqui a pouquinho eu posto para vocês. Querida, um beijo. Foi muito Beijo a todo bom mundo. conversar Obrigada com a todo você. mundo que assistiu. E eu já quero conversar mais com você. Depois eu quero conversar mais com você. Vou deixar Tá o bom. espaço aí para você se despedir também das pessoas. Tá. Obrigada, gente, todo mundo que assistiu. Quem quiser saber mais sobre o Lab em Rua, vai lá no lab.rua e a B também. Quem quiser saber, ou quiser mandar mensagem para mim, meu e-mail é aida@labrua.org, eu mando um direct que a gente conversa mais sobre isso. Estou sempre à disposição para dialogar sobre esse assunto que eu adoro, que é super importante para todo mundo. Show! Beijo, tchau, Tchau. tchau. Beijo, boa noite a todo mundo. Beijo, boa noite.